Tem outra parte da conversa lá que eu falo assim, eu nunca te ataquei. Sim, as primeiras, todas as vezes que há um embate entre o ex-profeta e eu, vem de lá pra cá, inicialmente. Ele me citou no TikTok, me atacou, entre aspas, no TikTok, aí as pessoas foram lá contra ele, aí ele veio fazer live no Instagram e me atacou novamente. Aí falou bem assim, você tá aí na live, aceita a solicitação, quer subir aí, profeta? Irmão, tu pergunta pra mim se eu vou aceitar a sua solicitação para falar umas verdades na sua cara, já me mandando a solicitação? É claro que eu vou aceitar, meu irmão. E aí eu aceitei a solicitação e, como eu disse a ele, eu passei do limite no modo como eu falei, mas sem retirar nada do que eu falei. Então, tanto no TikTok quanto na live e depois da pregação lá no pastor Adão Santos, fez um vídeo isolado da minha pregação. Então, de onde vieram os ataques? Vários amigos disseram, perdoa, conversa, liga nele. E eu liguei. Vocês que estão me escutando aqui sabem disso. Léo afirmou no seu Instagram que Eliseu Rodrigues é admirador dele no off. Sou não, meu irmão. Sou não. Não tenho seu número e não te sigo nas redes sociais, pois suas postagens em nada me edificam. É só por isso. Bora lá. Mais o que, gente? Mais o que? Lembra? Bora falar ponto por ponto aí da ligação gravada. Dos cursos eu já falei, a minha equipe pergunta qual é o desejo dos seguidores, eles falam, queremos aprender mais sobre dons, profecias e tal, falsos profetas, e eles pegam os cortes das minhas pregações e das minhas aulas e postam sobre esse assunto. Assim as pessoas passam a crescer teologicamente a respeito disso, isso é normal. Já falei dos cursos, Isaías, é isso aí. Ô Natan, não dá, meu amigo, não dá porque, cara, eu não me lembro de tê-lo chamado de falso profeta, mas com certeza o pastoreio é falso, porque nem sempre quem tem um dom de profecia pode ser considerado pastor. E profecias prometendo vitória para ímpio sem pregar conversão te torna, sim, um falso pregador, um falso profeta. E vocês percebem que Saul começou com os profetas e terminou com a feiticeira. O Judas começou como apóstolo e terminou como apóstata. Então, se você não se arrepender, você e companhia, vocês vão se ver com Deus. Se arrependam do sensacionalismo de vocês, se arrependam do modo que vocês brincam com o Evangelho e com a Igreja de Jesus. Todos nós precisamos sempre viver em humildade, se arrependendo e buscando em Deus graça para crescermos nesse Evangelho. Então, se vocês, Igreja de Jesus, que julguem a Igreja de Jesus, julgue. Eu estou falando aqui para a Igreja de Jesus julgar, é o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, no versículo 13, só a primeira parte, julgai entre vós mesmos. 1 Coríntios 10, 15, eu digo a vocês que estão me estudando aqui, falo como a entendidos, julgai vós mesmos aquilo que eu estou dizendo. Ok? Então, a igreja julgue, leia o que diz as Escrituras Sagradas sobre a postura que deve ter um pastor de uma igreja local. O pastor de uma igreja local. Estuda lá, irmãos. Estuda Hebreus 13. Estuda a carta de Paulo a Timóteo. Estuda a carta de Paulo a Tito. Julgue vocês o casamento, a doutrina, a teologia, o modo pelo qual a palavra de Deus é ministrada. Ok? Então nós tocamos aqui no ponto sobre o tempo da ligação. Foi a primeira vez que eu estive lá nos Estados Unidos. Eu acho que foi depois daquele embate. 2023, se não me engano, setembro de 2023. Eu não duvido do dom de profecia, ok? Eu não duvido do dom. Deus dá o dom às pessoas, mas às vezes as pessoas extrapolam, assim como Deus dá o dom da palavra, dá o dom de mestre, e nós como mestres também extrapolamos. Sobre os meus seguidores, eu já falei, é a minha equipe que faz uma pergunta para os seguidores sobre o que vocês querem. Então eles chamam isso de dor, anseio, desejo do público, alguma coisa assim. E o público escolhe e eles pegam minhas mensagens e fazem os cortes e colocam lá. Eu não falei no Fuxico Gospel que o Leonardo Sali era um falso profeta. Eu não falei. Ou seja, se você precisa da minha palavra para respaldar seu ministério, é porque ele não é respaldado na palavra. E se você guarda a minha ligação para procurar algum defeito em mim, nas minhas palavras, você foi muito inteligente, porque não há homem perfeito que não tenha tropeçado em suas palavras. Mas de uma coisa eu tenho certeza e guardo no meu coração. Me esforçarei ainda mais para viver de tal forma que se alguém quiser falar mal de mim, vai ter que inventar. E darei mais ouvido à minha esposa nas minhas conversações com as pessoas. Tem muito áudio meu para amigos e em grupos de WhatsApp. E se é verdade
que o Espírito Santo nos convença com a verdade, pois ele é o Deus da verdade. Agora, gravar uma ligação, expor a ligação e ainda picar essa ligação com cortes isolados para tentar desmoralizar o outro sem entender o motivo pelo qual eu fiz aquele comentário, para quem está chegando agora, eu repito, eu disse ao Miguel, se você fizer uma postagem pública que não vai te ajudar em nada, eu irei lá e irei expressar a minha opinião. Eu fui lá e expressei publicamente a minha opinião. Se eu prometo ao filho meu filho, chegar em casa você vai ficar de castigo, eu não coloco meu filho de castigo, eu vou perder o respeito diante do meu filho. Então eu prometi ao Miguel que se ele errar publicamente, eu irei lá no Instagram dele corrigi-lo publicamente. Porque muita gente já me mandou desistir do Miguel, e até aqui eu não vou desisti-lo, porque eu dei minha palavra. E como homem que sou, como pastor que sou, eu vou cumprir minha palavra de instruir o Miguel. Não sou perfeito, não sou o melhor. Ele, num podcast, disse que eu era a referência dele. Pastor Marco Feliciano é a referência dele. E a gente está aqui para abrir as escrituras e auxiliá-lo no que for preciso. E o Leonardo Salles está perdoado, sim, em nome do Senhor Jesus, pela sua exposição, por uma ligação que nós fizemos. Eu te fiz a ligação, né? Seus amigos, que também são meus amigos, me pediram para eu te ligar e a gente conversar ali de modo amistoso. Só que existem amizades que a gente tenta, mas não consegue, né? Como diz, o santo não se bate.